Bem, boa noite, então, a todos. É com grande satisfação que nós retomamos, então, a atividade do nosso grupo. Tá? Ficou todo esse tempo parado, né? Mas ficou todo esse tempo parado, né, devido a toda a pandemia, né? Mas a gente continuou em contato, tendo algumas atividades, né, esporádicas. Gostaria de, né, saber quem é que já participou de nossas reuniões. Tem metade das pessoas. Então, para esses novos, né, sejam bem-vindos, né, bem-vindas aqui ao nosso grupo. Nós estamos nessa transmissão online também, então, para poder também, né, proporcionar a mesma aula para todos que não puderam estar aqui presentes, né? Graças a Deus, né, tenho satisfação assim que a gente vê que o movimento de cuidados paliativos, né, aqui em Campinas, região, nesses últimos tempos tem crescido bastante. Então, temos vários grupos, né? Antes só tinha um grupo nosso né, no WhatsApp, agora já tem mais 2 grupos também, tem pessoas, né, as mesmas, às vezes participando de mais de um grupo, mas a gente nota que houve uma projeção dos cuidados paliativos aqui na nossa região. Tá? E a Sociedade de Medicina, ela se propõe a agregar todo mundo, né? Então, todos os grupos, né, para que aqui nós possamos ter um local onde nós possamos, então, agregar conhecimentos, né, trazer propostas, para que juntos nós possamos, então, oferecer um cuidado, né, mais eficiente, mais humano, né, para os pacientes aqui que nós cuidamos. Tá? Hoje nós vamos ter essa aula com a doutora Fernanda, né? Ela é médica paliativista, geriatra, né? Tenho a honra de trabalhar com ela. E ela vai falar sobre um tema muito importante, né? Que seria a geriatria, né? Que a gente pensa em cuidados paliativos em pacientes oncológicos, mas a geriatria, né, o paciente paliativo, os cuidados paliativos, tem que estar sempre na mente de todo mundo. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda, para que ela nos dê a brilhante com a sua aula. Obrigada, Antoniazzi, pelo convite. Boa noite a todos. O microfone é para o pessoal que está online. Vocês estão ouvindo no fundo? Tá. Mais ou menos? Tá. Eu vou falar mais alto, tá? Oi? Não, é que o microfone não é só para lá. Eu vou ter que falar alto, tá? Bom, como o Antoniazzi falou, sou geriatra, tá? Sou paliativista, e sempre vi muita correlação entre as duas áreas, tá? Geriatria, idoso, né? E quando falo idoso, é uma gama de pacientes, né? Muito ampla, mas tem um nicho de paciente que merece, tá? Uma abordagem em cuidados paliativos. Então, é disso que a gente vai falar. Eu vou apresentar, e daí no final a gente abre para perguntas, tudo bem? Bom, só relembrando, né, os cuidados paliativos pela OMS, revista em 2018, define como uma abordagem que melhora a qualidade de vida, tanto de pacientes adultos e criança e de suas famílias,
tá? Que enfrentam problemas associados a doenças com risco de vida. É uma abordagem que previne e alivia o sofrimento por meio da identificação precoce, da avaliação e do tratamento correto de dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. E definição de idoso, tá? O Estatuto de Idoso define, tá, como pessoas com idade igual ou maior do que 60 anos. E por que falar sobre cuidados paliativos em geriatria? Desde o século passado, a população tem aumentado a expectativa de vida. Tá? Em novembro de 2022, o IBGE liberou o resultado do último censo e a expectativa de vida é de 77 anos. Tá? Mulheres geralmente vivem um pouco mais, em torno de 80, homens 73, 74 anos, mas uma média de 77 anos. E isso vai impactar, porque vai aumentar a prevalência das multimorbidades e incapacidade decorrente da idade, tá? E um impacto direto na política de saúde, tá? Com repercussão não só social, mas econômica e bioética. A pandemia de Covid-19 trouxe uma discussão muito importante de cuidados paliativos em geriatria. Infelizmente, a gente teve que decidir, né, qual paciente iria utilizar um recurso escasso, uma UTI, um ventilador. E a impressão que eu tive é que a gente não estava preparado para essa discussão. Tá? Então, nesse período de 2019, eu acho que as sociedades foram obrigadas, sociedades médicas e de equipe multidisciplinar, todos nós fomos obrigados, tá, a repensar, tá, o idoso e a assistência prestada ao idoso. Tá? Não só quando estava no quadro agudo de Covid, mas muitos estão ficando com sequelas pós-Covid, necessitando da equipe multi. Tá? E impactando, principalmente no SUS, né, muitos trabalham no SUS, impactando as políticas de saúde. E não teria como não falar sobre o etarismo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ageísmo, etarismo. Tá? É importante estar combatendo o etarismo. Tá? O que é? São atos de discriminação e preconceito por conta da idade. Todos são idosos, tá? Só que a gente acha que é capaz de governar o nosso país, os dois, tá? Milton Nascimento, tá? Ney Matogrosso, está fazendo show aí pela região, tá? Fernanda Montenegro e muitos outros, né? Aqueles idosos que a gente vê nas nossas famílias, nos chifrentes, morando sozinho, né? Mantendo sua independência. Então, a gente não pode ter discriminação. E eu acho que esse preconceito tá tão inerente que a gente não percebe. Tá? Então, a gente tem que vigiar muito isso. Não poderá a velhice chegar tão depressa que não tenhamos de fazer meio caminho para ir ao seu encontro? E resta, o que nos faz velhos não é a idade, são as doenças. Acho que a questão do etarismo traz muito isso. Às vezes a gente pega uma fichinha e vai passar, né, o histórico de um paciente e a gente fala assim, nossa, 80 anos, né? E antes mesmo de ver que esse idoso, né, sustenta uma família, é independente, dirige, viaja, tá? Então, idade cronológica não devem ser velhos, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? É só uma fase da vida, tá? E o envelhecimento, é claro, não é de graça. Quem aqui já passou dos 60? Nós passamos por alterações fisiológicas do envelhecimento, tá? Não é só a nossa aparência, nosso cabelo branco, nossas linhas, tá? Mas o funcionamento, né?
gastrointestinal, cardíaco, pulmonar, todo o nosso sistema sofre por alterações fisiológicas do envelhecimento normal, tá? Essa deterioração é multissistêmica, tá? E o declínio vem progressivo, tá? Ou um declínio progressivo da reserva fisiológica, que é essa nossa condição de teve um Covid, de reabilitar, tá? Quanto que a gente vai ter condição de reabilitar ou não? Então, tem esse declínio da reserva fisiológica, uma redução das reservas homeostáticas. Então, uma infecção de urina é capaz de tirar um idoso do prumo. Quem já não viu um idoso com delírio por conta de uma simples infecção urinária, tá? O aumento da vulnerabilidade às doenças, tá? Que vai gerar multimorbidades com comprometimento funcional, cognitivo e psicossocial. E, infelizmente, incapacidades. Tá? O que é importante saber de incapacidade? Se é aguda, se ela é crônica progressiva, tá? Se esse paciente é passível ou não de reabilitação, tá? Não é porque eu recebo um paciente na assistência domiciliar, uma internação de 1 mês, que está acamado, que ele vai passar o resto do tempo de vida dele acamado. Por isso que eu preciso da avaliação da equipe multi. Às vezes um paciente saiu com uma sonda nasoteral, tá? Porque foi internado, por N motivos, tá? Mas ele tem condições de fazer uma fono, tá? De reabilitar e voltar a comer pela boca. O envelhecimento é o maior fator de risco para a ocorrência de doenças crônicas degenerativas que acometem diversos sistemas: cardiovascular, respiratório, neurológico, doenças oncológicas e autoimunes. Então, razões para a gente discutir cuidados paliativos dos idosos, a gente tem várias. Tá? Mas qual desses idosos, tá? Quando que a gente vai estar indicando os cuidados paliativos? Né? Em qual momento, a despeito de todas as intervenções disponíveis, o idoso portador ou não de doença crônica inicia o processo inevitável de morrer? Tá? Por que eu coloquei portador ou não de doença crônica? Às vezes, tá? A gente pega nonagenário, tá? Que não tem comorbidades. Toma um antihipertensivo e olha lá. Tá? Então, nem sempre é aquele idoso que todo mundo, né, fica comentando, tem uma lista de medicação. Tá? A SBGG, em 2014, é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Tá? Lançou esse manual, vamos falar de cuidados paliativos. É um manual bem simples, eu recomendo vocês baixarem na internet, tá? Vale a pena. Tá? E eu trouxe os 2 gráficos. Tá? Por quê? Nós trabalhamos principalmente no domiciliar, eu faço consultório, tá? Mas eu falo que o número de pacientes, a maior parte dos meus pacientes em cuidados paliativos idosos estão aqui, ó, tá? A gente esquece de abordar nos consultórios uma insuficiência cardíaca que está piorando, um DPOC, uma fibrose pulmonar que está solicitando oxigênio, tá? Esse paciente, ele está aqui. E a gente não fala sobre a progressão da doença. O que esse paciente e essa família espera, tá? Nos próximos meses, tá? Às vezes anos de vida. Tá? E daí ele tem uma intercorrência e cai aqui. Ó, tá? A família sem saber o que fazer, perdida, o paciente perdeu tempo de vida em se preparar, tá? Em literalmente viver o tempo que ele tinha. Tá? Ninguém falou para ele que esse tempo talvez seja curto e que os próximos anos sejam de muita dependência funcional. Tá? Então, eu acho que é um desrespeito à vida de um idoso portador de doença crônica. Eu acho que a palavra seria essa. Porque você priva ele, enquanto ele está aqui, que tem um pouco de funcionalidade, ele aproveitar a vida dele. Tá? E de se preparar, porque está por vir. Por quê? A família precisa se preparar. Tá? Então,
esse gráfico eu acho importante, e a gente sempre discute, né, que a gente tem que melhorar os cuidados paliativos aqui. Aqui a gente está estruturado nos hospitais, no domiciliar, a gente tem dado conta, tá? Mas aqui a gente precisa levar um pouquinho mais essa ideia, tá? Não é que o paciente vai morrer amanhã, ou que você vai deixar de fazer, mas você vai orientar, explicar a esse paciente, a sua doença, como ela vai evoluir. Paciente com demência, tá? Qual que é a vontade do seu paciente, tá? E não esperar acontecer uma disfagia, uma afagia, e jogar nas costas dos filhos, para os filhos decidirem, tá? Então, essa curva é muito importante. Você vê que demora. Por que a gente não aproveita? Porque a gente não tem conhecimento, né? E isso a gente tem que buscar, tá? A gente aprende todo dia. Tá? A evolução, a maioria dos idosos fica aqui, ó, tá? Com essas doenças crônicas, tem algumas exacerbações, mas quando ele começa a piorar, infelizmente tem uma fase que ele não tem volta. Ele não faz mais esse tipo de exacerbação, perda de funcionalidade, né? Ele só vai piorando, né? E a necessidade de cuidados paliativos só vai aumentando, tá? Mas por que você não usa esses momentos? O paciente vai ficar bem, ele vai para casa, ele vai sair do hospital. Mas por que você não usa esses momentos para trazer esse paciente à realidade, né? Não é ser pessimista, tá? É uma realidade suave, compassiva, sensível, mas com muito respeito a esse paciente. Aquilo que eu falei naquele gráfico anterior, aqui, ó, tá? Chega uma fase que ele começa só a piorar. Acho que todo mundo já ouviu falar esse termo, né? Agora é só ladeira abaixo, tá? Tio, tia, avós, às vezes eles comentam, né, sobre essa colocação. Mas, realmente, chega uma fase que o paciente começa a ter tanta intercorrência, tanta infecção, tanta internação, perda de peso, você entra com suplemento, você faz de tudo que você tem em recurso. O paciente não responde, ele continua emagrecendo, ele continua caminhando menos, né? Você fez físio e ele não responde, ele não ganha massa, né? Você tratou uma infecção urinária, daqui a um mês vai estar de novo, tá? A úlcera não responde às intervenções da enfermagem, às úlceras de pressão, tá? Então, a gente chama de espiral descendente, tá? É um processo que, infelizmente, não tem volta, tá? É uma combinação de uma perda de energia, de funcionalidade e de reserva orgânica, tá? E, infelizmente, não tem volta. E se não tem volta, a gente não pode perder tempo de indicar cuidados paliativos a esses pacientes. Eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem é uma publicidade de uma Assembleia Legislativa, não lembro da região. Mas a vida começa frágil e ela termina também. E eu acho que isso diz tudo. Eu acho que gostaria de ser publicitária na próxima vida, sabe? Resume muito o que a gente fala, né? Bom, uma regrinha mnemônica, os 3 Fs, tá? Fragilidade, declínio funcional e falência orgânica. Síndrome de fragilidade. Tirando José, tem mais algum geriatra aqui? Dentro da geriatria, a gente comenta muito sobre a síndrome de fragilidade, tá? Que nada mais é do que um estado de vulnerabilidade fisiológica relacionada à idade, produzida pela reserva homeostática diminuída e pela capacidade reduzida do organismo de enfrentar um número variado de desfechos negativos de saúde, como internações, quedas, perda funcional, com aumento da probabilidade de morte. Existem critérios, tá, para definir fragilidade, tá? Que engloba redução de força de pressão palmar, redução de velocidade de marcha, perda de peso não intencional, sensação de exaustão, baixa atividade física. Né?
mais do que decorar tabelas, né, critérios, eu acho importante você perceber, quando você chega para avaliar um paciente, perceber como ele levanta de uma cadeira, como ele chega, ou ele nem consegue levantar da cadeira para te receber. Tá? São coisas básicas que, a hora que você faz uma avaliação de um paciente idoso, você tem que estar atento. Tá? Declínio funcional. Existem várias escalas, tá, para avaliar o declínio funcional, que é a perda da capacidade de desempenhar as atividades básicas de vida diária. Um dos mais conhecidos, mas a gente usa é o CATS, ou AVD, Bartel. Dentro do paliativo, usamos o PPS. E o que eles avaliam? Né? Se o paciente necessita de ajuda parcial ou total para tomar banho, para se vestir, para higiene pessoal, continência, transferência, tá? E alimentação. O PPS, ele já engloba a deambulação, a atividade e evidência da doença, tá? Autocuidado, ingesta e nível de consciência, que não tem no de cima. Tá? A gente usa muito o PPS no dia a dia dos cuidados paliativos. Já é validada do Brasil, tá bom? Então, PPS, Palliative Performance Care, ó, ai, me confundo com isso. Ó, 50 para baixo, a gente já tem que conversar sobre cuidados paliativos. E olha que esse paciente, ele só fica sentado ou deitado, tá? O que acontece? Às vezes, o pessoal espera estar aqui, ó, totalmente acamado para estar falando de cuidados paliativos. Quantas ILPIs, né? A gente tem uma abordagem em cuidados paliativos, tá? Acontece dos pacientes em instituições de longa permanência, deve ser isso daqui, né? 40 para baixo, né? 30 para baixo, né? Então, a gente precisa mudar, né, a nossa forma de assistência. E a falência orgânica, que as doenças crônicas, elas vão evoluindo lentamente, mesmo na fase final de vida, correndo diversas complicações até a falência orgânica e morte. Tá? O que acontece? É muito comum você fazer uma avaliação e o médico assistente te questiona, mas ele está em fase final de vida, faz semanas que ele está assim. Ele pode ficar meses numa fase final de uma doença neurológica, de uma demência. Tá? É diferente dele estar num processo ativo de morte. O que às vezes acontece? As pessoas esperam o paciente estar num processo ativo de morte para falar em cuidados paliativos. Daí você corre, você tem 24, 48 horas para resolver tudo. Você não resolve. Infelizmente, aí você não dá para falar que você fez um cuidados paliativos dentro daquela definição da OMS. Tá? Você tenta ajudar dentro do possível. Tá? Diante da dificuldade de prognosticar, devemos oferecer cuidados paliativos a todos os pacientes e famílias com doenças crônicas incuráveis, ameaçadoras de vida, em especial aqueles já apresentando declínio funcional e fragilidade. Quem trabalha em hospital e principalmente domiciliar, geralmente no domiciliar, se ele não tem esse declínio funcional, tá, ele nem entra no domiciliar. Tá? Então, se a gente observar os critérios de elegibilidade de uma assistência domiciliar, a maioria dos pacientes, tá, são elegíveis aos cuidados paliativos. E como que a gente pode fazer? Tá? Bom, acho que controle impecável dos sintomas é muito óbvio, né? Mas não parece no dia a dia. Tá? E, às vezes, as pessoas acham que o controle dos sintomas é controlar a dor. Dor física é fácil controlar. A gente tem muito recurso hoje em dia. Tá? Mas o sofrimento, tá? Biopsicossocial, se a gente não tem uma visão e uma sensibilidade e o hábito, tá, de ter essa visão mais ampliada, você não faz o diagnóstico. Você vai fazer
um trabalho, não é ruim, mas poderia ser melhor. É um trabalho incompleto. Tá? Desprescrição é muito da rotina do geriatra, tá? Fazer a desprescrição, que é suspender medicações fúteis para a fase final de vida. O paciente entrou naquela espiral descendente, ele está piorando. Vale a pena dar estatina para evitar um infarto ou um AVC daqui 5 anos? Tá? Hipoglicemiante, ele mal está comendo, você vai manter hipoglicemiante ou insulina? Tá? São algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente não faz a desprescrição, as medicações começam a ser iatrogênicas, causar mal. Hipotensão, hipoglicemia é muito frequente, tá? Principalmente bate no pronto-socorro. Tá? Depois vem reclamar no consultório e na consulta de rotina. Mas no pronto-socorro é muito comum. Tá? Conhecer o arsenal terapêutico e as mudanças metabólicas do idoso em fase final, para evitar ou aproveitar os efeitos adversos das drogas. Dependendo do seu prognóstico, você pode usar, por exemplo, uma mirtazapina, que é um antidepressivo, para ajudar os sintomas depressivos, talvez aumentar o apetite, melhorar o sono dele à noite. Tá? O Aldol, que geralmente o geriatra não gosta de Aldol, mas dependendo da fase, tá? Ajuda a controlar a náusea, ajuda nas alucinações. Então, você tem que saber olhar para o seu paciente, no momento que ele está, qual droga vai dar tempo para agir, para controlar esse sintoma. Às vezes o paciente tem 2 semanas de vida e eu prescrevo uma duloxetina para dor. Será que é o momento de prescrever uma duloxetina? Tá? Então, às vezes já passou essa fase. Tá? Então, a gente tem que diagnosticar muito bem e usar o arsenal terapêutico individualizado para cada paciente. Eu fiz um resuminho dos sintomas mais frequentes no idoso. Tá? Dor, tá? Uma prevalência de 30% a 50% dos idosos com demência. Tá? Aumentando se o paciente possui doenças como osteoartrite, fraturas, feridas ou câncer. Tá? É muito frequente osteoartrite. Fratura, né? Idem. Ferida, tá? A hora que o paciente vai ficando mais acamado, tá? Vão surgindo algumas feridas. Câncer, infelizmente, aumenta a frequência após 60 anos, tá? Tanto que os nossos pacientes, uns 70%, tá? A equipe de cuidados paliativos, principalmente oncológico, é idoso, tá? Acima de 60. Tá? Se o paciente está em LPI, em instituições de longa permanência, 83% apresentam dor. E quantos desses 83% têm administração regular de analgésico pelo relógio e não ser necessário? Quantos desses idosos não têm úlcera ou não foram parar na instituição por fraturas? Tá? É um número muito grande. Tá? E o pior, a gente tem a porcentagem de dor em pacientes com demência, que infelizmente não afeta a sensibilidade dolorosa, só a capacidade de se expressar e relatar a dor. Tá? Então, é uma combinação muito cruel. Tá? O que um idoso com demência vai fazer para expressar a dor? Agitação. O que a pessoa faz? Dá o neurolepto. Está com sonda? Agitado? Amarra ele. Quem lembra de pensar que talvez esse idoso esteja com dor? Tá? Infelizmente, nem todas as instituições de longa permanência têm geriatra. Tá? Eu acho que a gente precisa, tá? Não ficar só na especialidade. Acho que todo profissional de saúde precisa saber disso. Tá? Se o médico não sabe, a fisio, a fono foi lá, avaliou, viu que ele está agitado, tá? Sinaliza para a enfermeira responsável, para o médico responsável. Tá? Fadiga.
é muito prevalente e multifatorial, principalmente quando está nessa espiral descendente, tá? Não existe um tratamento farmacológico específico, tá? Às vezes a gente até tenta, né, um corticoide, mas, sinceramente, nessa fase, né, o paciente já está piorando, alivia, mas não muito, tá? O que ajuda muito, muito? Atuação interdisciplinar. Por isso que eu adoro isso daqui, tá? Por quê? Eu não consigo mudar a biologia, tá? Às vezes a gente quer uma droga, um comprimido, que a gente muda a biologia, a gente não consegue. Se a gente não se adapta, tá? A gente não alivia os sintomas. A Nutri pode fazer uma avaliação nutricional, ajustar alguma coisa da alimentação. A fono pode observar, né, a deglutição e adaptar a consistência dessa dieta. Tá? A fisio faz uma avaliação funcional. Avaliar o gasto energético associado aos AVDs, às atividades de vida diária. Adequar o ambiente. Tá? Às vezes você está naquela casa enorme e o quarto do idoso é o último. Tá? E ele tem que vir até a mesa para comer. Quando chega para comer, ele não quer comer, ele já está cansado. Tá? Então, pode parecer besteira, mas isso daqui, ó, adequação de ambiente, faz muita diferença para o idoso. Tá? Não só, todo mundo fala, tirar tapete, né? Evitar acidentes, isso é importante. Tá? Mas essa visão de que o idoso não tem energia para gastar, desde da mastigação, tá? Às vezes, o idoso que está com muita fadiga, isso diminui, melhora a consistência do alimento, ele come mais, tá? Então, a atuação interdisciplinar é fundamental. E a suspensão das medicações inapropriadas, tá? Desde antihistamínicos, estatinas, diuréticos, antipertensivos, hipoglicemiantes, alguns antidepressivos também, tá? Depende, claro, da sua avaliação e de que momento esse paciente se encontra. Dispneia, tá? Acho que é um dos sintomas que mais causam angústia no paciente, na família e na equipe, tá? A equipe fica desesperada quando tem um paciente com dispneia em casa, tá? E, infelizmente, é um sintoma frequente, às vezes associado a uma cardiopatia, a uma nefropatia, que ele não está dialítico, a uma pneumopatia, tá? A gente sempre tenta identificar, tá? E tratar a causa, tá? Lembrando que, às vezes, ele já está com todas as medicações modificadoras de doença otimizadas. Você já não consegue mexer muito em medicação. Isso é muito comum o pessoal prescrever, né? Oxigênio, tá? Oxigênio, dependendo do quadro, pode aliviar, é difícil ser muito restrito, mas tem mais um efeito psicológico, tá, do que efetivo, tá? E, às vezes, o efeito psicológico é mais na família do que no paciente, tá bom? Então, orientação do paciente, da família, sobre o porquê da dispneia, tá? Sobre o que pode piorar a dispneia, posição, elevar a cabeceira, né? O esforço físico. Tá? O paciente já é usuário de O2, né? Só que quer tomar banho sem, ou quer se alimentar sem. Então, às vezes, a gente trabalhando, né, com algumas orientações do paciente, da família, a gente já consegue ajudar. E naqueles pacientes onde você tem estudo, né, de forma interdisciplinar e não melhorou, a gente pode usar o opioide, tá? O opioide ajuda no controle, na sensação da dispneia, tá? A via preferencial, via oral, tá? Se o paciente tem GTP, existe morfina em gotas, tá? Dá para você titular, tá? Você pode usar o quê? Codeína. Codeína tem xarope, tramal existe em gotas. Então, às vezes o pessoal se prende muito, né? A questão de via alternativa, tá? É possível, tá? Administrando. Quando o paciente
não tem essas vias, tá? Perdeu a via oral, ele não tem uma enteral e não deseja passar uma enteral, a hipodemófise ou a endovenose. Sempre, né, atuação interdisciplinar, tá? Orientação do paciente e da família sobre o sintoma. O que que significa? Por que está piorando? Vai melhorar? Tá? Infelizmente, tá? Se ele está nessa espiral descendente, não vai melhorar, só vai piorar. Tá? Você precisa orientar essa família, adaptar, tá? A residência. Medidas comportamentais, fechar o ambiente arejado, abrir a janela, ventilador. Alguns idosas gostam muito de leque, tá? São coisas básicas, mas que pode trazer um pouquinho de alívio. E o controle dos sintomas psicológicos, tá? E ambientais. Psicológicos, principalmente ansiedade, medo, sensação de abandono, tá? Anorexia. Tá? Eu deixei, chamem a nutricionista, porque a gente trabalha em equipe, né, interdisciplinar. Mas é a primeira coisa que a gente faz, né, e a família pede, é o nutricionista, tá? É muito importante, não menosprezando, tá? Mas, tá, a gente tem que saber em que momento esse paciente está, tá? Será que ele tem condições de ganhar peso, tá? Ou será que vai ser mais um alimento de conforto? Será que ele vai precisar de um suplemento, tá? E isso é um especialista, né? É o profissional da área, tá? Esse sintoma é muito frequente, traz muita inquietação ao paciente e à família, principalmente, por cultura, né? Somos, boa parte daqui, latino-americanos, né? Comer faz parte, né, da nossa vida, né? Das nossas festividades, das nossas reuniões, né? O alimento tem um papel muito importante, tá, na nossa sociedade. Então, não comer, tá, ou comer pouquinho, tá? Traz muita inquietação a essa família. Tá? A gente pode orientar desde fracionamento, alimentos convidativos, suplementação e alimentação de conforto. Tá? Lembrar que, se possível, dentro da equipe de vocês, tá? A avaliação da nutricionista para nos ajudar. Tá? Principalmente aqui, ó, tá? Suplementação. Suplementação, hoje em dia, tem tantos tipos. Ah, não, faz esse, toma esse. A minha vizinha tomou, sabe? Existe uma ciência atrás disso, tá? E existe um custo, tá? É muito caro, tá? Você indica, ah, não, eu conheço, não vou citar, mas eu conheço um, você recomenda esse. Talvez não seja esse melhor para o paciente. Então, às vezes, espera uma semana, a Nutri avalia, tá? E a família compra um produto mais adequado para o seu paciente. Tá? Uso de orexígenos, tá? Corticóide, que eu acho mais fácil no dia a dia, dexametasona, prednisona, legestrol, tá? E nitazapina, tá? Alinhar expectativas e orientar a progressão natural da desnutrição e caquexia. Eu acho que, se pudesse colocar uma luzinha brilhante, colocaria aqui, tá? Não tem como a família ficar tranquila se você não explica e a família não entende. Você pode explicar, mas às vezes a família não compreende, tá? O que está acontecendo? Tá? Todo mundo está percebendo, mas a família não. Às vezes ela até percebe, mas é difícil aceitar, tá? Então, orientar a progressão da desnutrição, e não estou falando aqui de paciente oncológico, estou falando de paciente em senilidade, idade, tá? 90 anos, 100 anos, tá? Morreu do quê? Deixou de comer, entrou naquela fragilidade, tá? E entrou em caquexia e falência orgânica, tá? Indicação de alimentação artificial nessa fase, tá? Uma coisa, o paciente está lá na UTI, uma complicação aguda, tá? Reversível, e passar uma sonda de alimentação nesse contexto. No paciente que está em fase final de vida, que ele está passando por essa modificação, tá? De reduzir a fome, reduzir a aceitação alimentar e até coordenação para comer, ele vai começar a ter disfagia até chegar numa afagia, tá? Ele não vai comer, tá? Mas ele
geralmente perde a fome antes. Então, ele não morre de fome, gente, por favor, tá? A gente está morrendo de fome, que não pegou lanchinho, mas esses idosos, geralmente, tá? Eles perdem a fome meses antes. Se você fizer uma anamnese com calma, você vai ver que esse paciente, 6 meses atrás, já começou com perda de peso, redução da aceitação alimentar, tá? Fez um monte de exames, não tem nenhuma doença oncológica para justificar. Fez todas as investigações possíveis. Infelizmente, às vezes, a gente não consegue nomear o problema, tá? Ah, é um câncer, tá? Às vezes é uma insuficiência cardíaca já avançada, é um DPLC avançado, já o 2 dependente, tá? Que vai entrar nessa fase. E a gente vai indicar alimentação artificial, não é recomendado. Nessa fase, não, tá? Porque qual que é a finalidade, tá? Não tem finalidade. Esse paciente, infelizmente, está falecendo. Você vai ter que sentar e conversar com essa família. Tá? Mitos das vias alternativas. Tá? Reverter desnutrição, melhorar úlceras, manter integridade de pele, prevenir broncoaspiração e pneumonia, melhorar a qualidade de vida. Tá? Prender a mão de um idoso para ele não sacar a sonda, vai para o inferno, gente. Tá? Pelo amor de Deus. A gente precisa otimizar, né, fazer uma contenção. Esse paciente precisa da sonda. A família não aceitou. Ok, vamos fazer uma contenção farmacológica. Tá? E também não é simplesmente sedar, tá? E não conversar com essa família. Tá? Faz uma contenção farmacológica e não explica para a família o que está acontecendo. Tá bom? Então, o que vai melhorar a assistência aqui? Tá? A orientação. Tá? Tanto médico, enfermeiro, físico, posicionamento, tá? De novo, a equipe multi. Aí não é mito, viu? Tá? A equipe multi faz milagre. Fatos sobre a gastrostomia. Não melhora marcadores nutricionais. Infelizmente. Que até gostaria, viu? Tá? Se a gente tivesse algo que melhorasse, mas não melhora. Tá? Então, não tem por que recomendar. Aumenta o risco de úlcera de pressão. O paciente precisa ficar na mesma posição para receber a dieta, tá? Nem sempre tem uma cama hospitalar, tá? Infelizmente, estamos falando de Brasil, tá? Aumenta. Não previne a aspiração de secreções orais, tá? E às vezes até revisitação de dieta, porque não é raro você chegar numa casa, o paciente está a 0 graus. Recebendo dieta integral, tá? Não pode aumentar o sofrimento e desconforto, não reverte a evolução de doença em fase terminal, tá? Infelizmente, tá? Então, não tem porque a gente piorar a situação desse paciente. Aqui eu fiz um resuminho, tá? Sobre alimentação de conforto, tá? Alimentação de conforto, tá? É você oferecer que o paciente aceita, que o paciente gosta, né? Lembrar da biografia desse paciente, tá? Para um japonês, oferece no sushi com gohan, branquinho, é bom. Mas cada família, tá? Cada idoso tem um contexto, tá? Não queira forçar um alimento que parece bom, mas ele não está habituado ou ele não gostava de comer. Então, antes de mais nada, conforto é respeitar a biografia, senão não é conforto, certo? Então, é a forma mais natural de se ofertar alimentos e bebidas da preferência do paciente, tá? Quantas vezes já não ouvi falar assim, não, bati beterraba com berinjela, com couve e um monte de raiz para ofertar ao paciente. Daí eu perguntei para a filha, você provou? É gostoso? Ele gostava de comer isso? Porque às vezes a família quer ajudar, tá? Mas às vezes você precisa orientar, tá? A respeitar a preferência do idoso. Tá? Possibilidade de sentir os sabores e prazeres externos dos alimentos. Com o envelhecimento, a gente já perde um pouquinho o paladar, tá? Daí você quer fazer uma dieta hipossódica, porque o paciente tem ICC, né? Ou é nefropata,
né? Aí que ele não come, né? Então, deixa temperar da forma que ele sinta o sabor, porque ele já tem alteração no paladar, tá? Fortalece o vínculo entre paciente e cuidador, acaba sendo uma forma de carinho, tá? A família se sente bem em preparar aquele alimento e ofertar esse alimento, tá? Só que tudo isso, infelizmente, toma maior tempo do cuidador para alimentar o paciente, tá? E não vai suprir a dificuldade de administrar certos medicamentos. Por isso, reforço a necessidade da desprescrição aqui. Será que ele precisa tomar uma simvastatina macerada? Toma você. Macera um buscopan composto. Macera e toma. Vê como é gostoso. Tá bom? E daí você quer que ele coma. Tá? Então, a desprescrição se faz importante aqui. Tá? Toma maior tempo do cuidador. E quando ele está numa instituição de longa permanência? Ele tem que cuidar de 5, 6. O que você acha que a casa de repouso vai fazer? Pedir uma sonda de alimentação. Tá? Por quê? É bonitinho. Garante as calorias e nutrientes padronizados pela nutricionista. Né? E se é uma nutricionista top, esquece que ele não vai absorver. Ele vai ter diarreia, empachamento, distensão, náusea, vômito, cialorreia. Para coroar uma broncoaspiração. Tá? Então, assim, é uma vantagem. Garante, sim, as calorias e nutrientes padronizados. Tem o menor tempo de alimentação e esforço do cuidador. Tá? Mas causa desconforto, tá? Ter as mãos amarradas para não retirar a sonda. Pode apresentar complicações, infecções, vazamentos, deslocamentos, né? Às vezes faz obstrução, ou o paciente saca, tem que ir para o pronto-socorro. Às vezes broncoaspira, daí tem que ir para o pronto-socorro, tá? Daí fica internado muitas vezes. O paciente fica mais parado na cama, tá? O que vai levar aí o surgimento, tá? De úlceras de pressão, tá? Pode causar agitação. Alguém que já passou uma sonda nasoinguinal? Deve ser desconfortável. Eu nunca passei, mas eu já vi passando, tá? Então, como não ficar agitado se ele mal compreende o que está acontecendo? Se você, consciente e orientado, já vai ficar desconfortável, imagine ele que não compreende tudo que você vai orientá-lo. Muitas vezes você tem que segurar a mão do idoso, tá? Para ele deixar passar uma sonda nasoinguinal. Ele vai tirar, tá? E, infelizmente, ele não sente o sabor e o prazer dos alimentos. Você pode fazer uma dieta mista. Vai engolir uma dieta pastosa tendo uma sonda aqui na garganta. Claro que a gente tem que se colocar um pouco na posição dos pacientes. Tá? Bom, a SBGG, em 2019, fez um inquérito com mais de 1.000 profissionais, geriatras e gerontólogos, tá? Sobre o que é mais recomendável para os cuidados paliativos para a pessoa idosa, tá? Que é esse Choosing Wisely, tá? Eu só selecionei os 5 principais, tá? Mas na internet você consegue ver, tá bom? Não indique alimentação artificial no contexto de terminalidade. Aí vai ficar meses, tá? Sem comer, sim. Mas ele vai comer o quê? O que ele gosta. Tá? Faz mais sentido para ele. Tá? Fora aquelas desvantagens da via alternativa. Não indique intubação orotraqueal como medida de conforto para tratar de dispneia ao final da vida. Tá? Paciente intubado que não está bem sedado, ele tem dispneia. Dispneia não é tratado com intubação orotraqueal. Tá? Dispneia a gente trata com aquelas medidas da equipe multi e opioide. Tá? Às vezes pode até precisar de uma sedação paliativa, dependendo da causa dessa dispneia. Edema agudo de pulmão, neoplasia de pulmão, tem algumas situações que são bem dramáticas e às vezes precisa de uma sedação paliativa. Mas você está tratando, né, a dispneia da forma mais adequada. Tá?
Não prescreva a infusão de líquidos via parenteral como medida de conforto para pacientes em processo de morrer. Eu acho que esse aqui é um que a gente vê mais, que todo mundo acha que é inócuo, né? Ah, não, é só um sorinho. Vamos passar um sorinho. Vai deixar sem nada, doutora? Vamos passar um sorinho. Lembrar que esse paciente está em falência orgânica, tá? Se você coloca um excesso de líquido, esse líquido vai para onde? Infelizmente, nem sempre o rim vai filtrar, tá? Ele vai fazer congestão pulmonar, tá? Ele vai fazer edema, tá? Vai aumentar a cialorreia, aí você precisa aspirar, aí você entra com medidas para controlar a cialorreia, tá? Falo que vai ficando, desculpa o termo, vai ficar correndo atrás do rabo, né? Você faz uma coisa que piora, daí você entra com sintomático, né? Então, já não começa aqui, não prescreva, oriente a família, isso daqui, tá? Não vai prolongar e nem trazer qualidade de vida, pelo contrário, tá? Pode piorar o controle dos sintomas desse seu paciente. Não promova controle de glicemia rigoroso em idoso em final de vida. Parece meio óbvio, mas não é, tá? Idoso em final de vida, está comendo? Geralmente não, tá? Mesmo que tenha dieta, tá? Muitas vezes a gente tem que reduzir porque ele não absorve, tá? Às vezes a gente até suspende a dieta interal, tá? Então, qual é o papel de controlar a glicemia de forma rigorosa? Nenhum. Esse paciente, infelizmente, está falecendo, tá? É diferente de um idoso que vem no seu consultório, tá? Ele pode até ter 90 anos, mas funcionalmente está íntegro. Aqui, fase final de vida, não mais, tá? Não institua medidas avançadas de suporte de vida em pessoas com doenças incuráveis sem ter conversado previamente sobre seus valores e preferências. Tá? Quem já trabalhou em pronto-socorro viu fazer muitas vezes o inverso. Tá? A gente precisa, por quê? Às vezes, o paciente já não está mais consciente, ou tem uma demência. Quem vai responder? A família. Uma situação de estresse, tá? Você acha que a família vai ter cabeça na porta de uma UTI para falar entuba, não entuba, reanima, não reanima, tá? Essas coisas a gente tem que conversar antes, por isso aquele gráfico é importante, tá? A gente conversa antes, estabelece o plano de cuidado antes, tá? Porque depois você vai jogar uma culpa. Eu decidi fazer isso, decidi entubar, ótimo, o paciente ficou 2 meses na UTI e morreu. Tá? Ai, por que eu entubei? Não entuba. Nossa, deixei meu pai morrer. Tá? Então, qual que é o nosso papel no cuidado dessa família? Tá? Agora, dessa família, porque a gente cuida do paciente e da família. Tá? Então, a gente estabelecer essas conversas antes é fundamental. Bom, novamente, o Estatuto do Idoso, artigo 17. Tá? Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. O idoso optar pelo tratamento. Tá? Quantas vezes a gente já não ouviu falar, doutora, não fala isso para o meu pai, ele não vai sobreviver, ele não vai dar conta, né, de saber que ele está com câncer. Cara, ele viveu 80 anos, criou uma família, construiu, né, toda uma história. Você acha que ele não aguenta uma notícia ruim? Você acha que ele não está percebendo que ele está doente? Que ele está emagrecendo? Que ele precisa de ajuda para levantar? Você acha que ele é bobo? Eu acho que aqui entra muito o etarismo. Tá? E eu acho que é uma situação que a gente precisa combater. A gente, dentro do cuidado paliativo, a gente respeita muito essa posição da família, mas a gente precisa trabalhar com essa família sobre a importância desse idoso saber da doença dele, não só câncer, né? Insuficiência cardíaca, BPOC, fibrose pulmonar, que está no oxigênio, e
o médico fala que ele vai ficar bem, tá? Ou ele vai dar um tempo na quimioterapia, a hora que ele ficar fortinho, ele volta, tá? Qual que é o respeito que a gente está tendo com esse idoso doente, tá? Então, muito cuidado com a conspiração de silêncio. Eu acho que a gente respeita, mas a gente tem que trabalhar, tá? Não podemos aceitar, não, tudo bem, a família decidiu, é muito cômodo, mas eu acho que não é respeitoso com esse idoso, tá? E comunicação compassiva, sempre, tá? Se você não tem tempo de comunicar, melhor não começar, né? Se você vai dar uma notícia difícil, vá com calma, vá preparado, né? Converse com a família antes, que você vai conversar com esse idoso, tá? Existe uma preparação, tá? Não é tipo, eu peguei minha programação de hoje é ver 3 pacientes. Você vai lá e joga com esse paciente. Poxa, não é raro. Você, não, o doutor falou que eu sou elegível para cuidados paliativos. Foi embora, acabou aí. Tá? E a família não sabe o que é cuidados paliativos, acho que vai parar de cuidar do paciente. Tá? Então, se você não tem estrutura para fazer cuidados paliativos, deixa, talvez, o médico, o cardiologista, que está acostumado a cuidar dele, tá? E não cite os cuidados paliativos. Ele é cuidados paliativos? É, tá? Você tem condições de cuidar dele? Eu tenho. Tá, então vamos conversar e preparar essa família. Vamos conversar com o cardiologista. Talvez esse cardiologista tenha mais condições de acompanhá-lo no dia a dia. Você dá um suporte para essa família. Mas não jogue para essa família, ele é elegível para cuidados paliativos. Tchau, vai embora das costas. Tá? Você está jogando uma necessidade de recurso ou a retirada de recurso, tá? Sem orientar o que é. Tá? Que é o que aconteceu muito na pandemia, infelizmente, tá? Dentro da geriatria. Bom, acho que todo mundo assistiu Up, recomendo, tá? Adoro animação. Tá? E uma Cecília Meirelles, como sempre, né? Como se morre de velhice, ou de acidente, ou de doença, morre o Senhor de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco, na ausência imensa. Na ausência, na areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vença. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença no céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Acho que isso é cruel, o idoso. Basta toda a perda de funcionalidade, de papel social, de respeito à biografia, de espiritualidade. A gente não pode ser indiferente, tá? E só o trabalho de muitos, dentro cada um de sua área, consegue carregar essa casinha, tá? Onde ele quer chegar, tá? Não é onde eu quero, como médico, onde esse paciente quer. O que faz sentido para esse paciente? Então, o trabalho da equipe multidisciplinar, com as suas diferenças, é fundamental. É isso. Obrigada, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, obrigado, Fernanda, aí pela brilhante aula aí que você nos deu, tá? Então, agora vamos deixar aberto aqui para perguntas, né, que dá presencial, e também eu vi que tem algumas mãos levantadas. Andamos. Olha, quem está online pode mandar as perguntas no chat ou, se não, no QIA. Nós estamos aqui
com a tela aberta para receber aí essas perguntas. Alguém que quer falar, fazer alguma pergunta? É. Né? Tem que não. Então vai. Oi, boa noite. Meu nome é Maria José, eu sou fonoaudióloga de Santa Teresa. Trabalho no PVD, né, no Programa de Visita Domiciliar, com a doutora Márcia Bill. Temos alguns outros membros aqui, né, do Santa Teresa. E uma coisa assim, doutora, que eu achei muito importante que você colocou, né, é destacar a questão da equipe multidisciplinar, né, na intervenção do paciente, né, com esse olhar sobre o cuidado paliativo. Porque muitas vezes, vou trazer um pouquinho para a questão da fonoaudiologia, a gente fica naquele dilema, né? Meu paciente muitas vezes está dando sinais clínicos de broncoaspiração, teria essa indicação da via alternativa, mas também já está chegando no momento ali onde já está chegando nessa terminalidade, né? Então, até que ponto, né, a gente consegue ter essa decisão também, deixar claro para essa família, né, de deixar essa via oral, essa dieta de conforto, que é prazeroso para ele, né? E como junto com o pessoal da psicologia, né, conseguir sensibilizar eles nesse ponto, né, porque realmente fica muito esse dilema, assim, vou dar a dieta, ele vai broncoaspirar, vou antecipar, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência nesse sentido, né, de como você consegue articular, e como você consegue sensibilizar essa família para eles entenderem, porque chega o fono falando muitas vezes, não dá, vai broncoaspirar, né, e a gente do programa de visita domiciliar fica, não, tá tudo bem, né, vamos conversar mais, eu queria que você escorresse um pouquinho. Eu acho que o principal começa com o alinhamento dentro da sua equipe, tá? Por quê? Você faz uma avaliação, depois a nutricionista volta, reforça o que você orientou, tá? É claro, vai ter que adaptar, tem que ser toda uma quantidade pequena, velocidade, consistência, tem toda a adaptação que você sabe muito mais do que eu, tá? Mas se a equipe toda está alinhada, tá? Quando você não estiver lá, tá? A nutricionista, o médico, o fisioterapeuta vão reforçar a sua orientação, tá? E não vão jogar contra. Porque se você não tem esse alinhamento, uma palavrinha, tá? Você perde o seu trabalho, você retarda. Não é que você não vai conseguir atuar, mas você vai dar um passinho para trás, e daí você tem que voltar de novo, tá? A família. Depende um pouco da estrutura da família, tá? Eu acho que o principal, sempre, isso que você tem que conhecer as mudanças que o idoso vai estar passando, tá? Olha, é esperado que tenha essa fraqueza da musculatura, a questão da incoordenação dentro de uma doença específica, tá? Mas, tá? Ele está num tempo, né? O tempo de vida prognóstico, tá? Então você tem que ensinar essa família, tá? E não é só falar, porque às vezes você fala hoje, quem precisa ouvir não está presente, tá? Às vezes você fala de uma forma que essa paciente, que essa família não compreendeu, então você vai ter que repetir e às vezes mudar a sua estratégia, tá? Eu acho que a beleza de cuidar com o ser humano, não só o idoso, é você ter que usar o seu conhecimento transformado para aquele paciente. Tá? Então, às vezes, você tenta uma estratégia, não funciona, você tenta outra. Tá? Isso, inclusive, na comunicação, na orientação. Tá? Mas é sempre orientação, conversar, sentar, explicar. Ele vai engasgar, o que a gente vai fazer? Tá, a gente não pode fazer um desconforto muito grande. E tem que avaliar, talvez, o momento de parar. Tá? E vai chegar um momento que ele não vai poder mais alimentar. O que isso significa? Está próximo, tá? Você tem que preparar a sua família, tá? A família do paciente.
com da Ailete, né? Vamos começar com a pergunta da Ailete. Uma pergunta difícil. Olha lá, ó. Como você tem lidado com famílias que reagem às medidas paliativas, insistindo em medidas invasivas? Eu acho que sempre é orientação. Orientação, explicar, tá? Tentar mostrar para essa família em que momento está esse paciente. A gente vai fazer uma intubação. Aonde a gente vai chegar com essa intubação? Qual que é a finalidade dessa intubação? Eu não quero que ele sinta dispneia. Tá, não. A dispneia a gente controla de outra maneira. Eu não quero que ele sinta dor. A dor a gente controla de uma outra maneira. Tá? Então, por isso que eu acho muito importante o conhecimento. Tá? Sem a gente conhecer, a gente não consegue orientar. Se a gente não orienta, tá? A família não vai se sentir segura do que você está trazendo, tá? E o principal é tirar o desejo da família e tentar transpor para o desejo do paciente. Se fosse ele, o que ele decidiria? Ele gostaria de viver preso no ventilador, traqueostomizado? Tá? Quer comentar alguma coisa sobre isso? O que a doutora Fernanda falou mesmo. Um ponto interessante é a nossa preocupação com os objetivos do cuidado, né? Então, acho que antes de você discutir se vai colocar suporte artificial de vida, retirar suporte, a ideia é você conversar com o paciente, se possível, com a família, e construir um plano de cuidados, e dentro desse plano de cuidados, o entendimento do quais são os objetivos do cuidado, o que se pretende, do ponto de vista geral, onde é que você pretende chegar, né, que foi o que a doutora Fernanda falou. E aí, ao fim da conversa, é que automaticamente ou consequentemente, você diz, olha, então, diante do que nós conversamos, já que o objetivo do cuidado é a gente focar talvez no conforto, na sua preocupação de que ele fique aqui em casa, se for atendimento domiciliar que seja, então, diante desse nosso plano, não se encaixa, por exemplo, colocar um suporte social de vida, né? Então, a questão de colocar ou tirar suporte social de vida, ele é o final da conversa. Eu sempre brinco até que, às vezes, já acabou a conversa. Já acabou. Aí depois, quando eu dou aula, eu brinco, eu volto, esqueci uma coisa. Olha, então nós não vamos fazer massagem do coração, não vamos colocar tubo, nada disso. Né? Esqueci, eu brinco até, tá? Eu levanto, quando eu estou dando aula, eu falo, esqueci, acabou a conferência, já acabou a conferência. Então, a conferência não é para discutir o suporte. A conferência é o objetivo do cuidado. A partir dele, se você definiu o objetivo do cuidado, mas eu entendi o que também foi constatado pela que é a ideia de que a família, por mais que você tenha pensado nisso, a família está pensando um pouco diferente. Aí é comunicação, e conversar, e por que a família está pensando assim, assim por diante. Né? Tá bom? E, às vezes, não é uma conferência familiar, tá? Infelizmente, tem situações que você precisa fazer várias reuniões de alinhamento, tá? Não só com a família, mas até com a equipe, né? Às vezes é uma equipe de interconsulta, você sempre tem que estar alinhando com a equipe. Sou Ana Jardim, médica em Curitiba. Estamos enfrentando uma situação bem difícil, uma paciente de 72 anos, com funcionalidade reduzida desde março, um AVE isquêmico e PPS de 50. Paciente sem sequelas cognitivas, reinterna por dispneia e avaliada com massa pulmonar, suspeita de neoplasia com comprometimento extenso do pulmão direito. No entanto, nosso hospital não dispõe de oncologista. Paciente na central de leitos há 2 semanas piorando clinicamente, já realizada toracocentese de alívio, mas paciente piorando do ponto de vista ventilatório. Difícil definir prognóstico e indicação de suporte avançado de vida. Sem termos o diagnóstico e a avaliação do oncologista
e da terapia modificadora de doença. Vocês não dão pergunta fácil, não, né? Bom, infelizmente, às vezes, não só em hospital privado, né? Infelizmente o SUS, né? A gente tem aqui grandes hospitais, mas infelizmente no SUS a gente se depara com essa situação, tá? Eu acho que, antes de mais nada, se essa paciente, tá? Não tem sequelas cognitivas, ela consegue expressar, tá? Eu acho que ela tem que estar ciente do diagnóstico, tá? Do quadro clínico grave, tá? E um PPS de 50, tá? Geralmente o oncologista usa EPOG, né? Não é que ele não tenha condição de fazer uma terapia modificadora, talvez até tenha condição, tá? Mas nem sempre a gente tem disponível. Eu acho que eu tentaria conversar primeiro com a paciente, tá? Não sei os paliativistas aqui. O que vocês acham? Eu acho que eu tentaria primeiro a paciente, tá? Expressar a situação, tá? Porque se a gente pensar em uma massa pulmonar, né, com comprometimento extenso, tá? A sobrevida, independente da terapia dela, porque cirurgia não mais, né? A sobrevida dela, mesmo com terapia específica oncológica, tá? Provavelmente vai ser uma sobrevida pequena. Então, eu acho que eu dividiria pessoalmente, tá? Eu acho que isso daí é muito difícil sem ver o paciente, eu dividiria com a paciente. Dr. José Carlos é geriatra e paliativista também, viu? É só um caso, um colega que está em Curitiba lá, né? Um caso complexo, né? Não é arroz, feijão, bife, batata frita, não, entendeu? Mas, de qualquer maneira, é uma senhora, é que você tirou lá o texto, né? Mas é uma senhora, né, de 72 anos, então uma senhora idosa, teve um AVC, né? Entendi que está aí com uma funcionalidade reduzida, 50%, e um ponto, assim, são duas coisas, a doutora Fernanda falou, né, pontos importantíssimos, a gente tem que entender a biologia e a biografia, né? Então, do ponto de vista biológico, o que é possível fazer do ponto de vista diagnóstico e prognóstico? Então, pelo que nós vimos ali, né, foi feita uma toracocentese, não sei se nessa toracocentese foi conseguido visualizar, ter algum diagnóstico, né? Um ponto interessante é o seguinte, é claro que só estou dando alguns princípios, né, rapidinho. Não necessariamente você precisa ter um diagnóstico de neoplasia para todos os pacientes, você tem que ter a biópsia ou lá, enquanto não tiver, porque se em determinado momento, não sei se é o caso, como a Fernanda falou também, a gente não está vendo a paciente, fica mais difícil. Mas em algum momento, como a doutora Fernanda falou durante toda a apresentação, né, em algum momento você fala, bem, agora já não tem mais sentido, não tem já tanto sentido você querer ter uma informação de um diagnóstico. Claro que se tiver fácil dar uma informação de um diagnóstico, você faz. Mas se as coisas... Se para você, o paciente vai pagar um preço alto em termos de sofrimento para poder ter esse diagnóstico, às vezes você, então, opta por não pensar mais nesse diagnóstico, até porque um diagnóstico de câncer, em particular, tá, ele envolveria a possibilidade de algum tratamento específico, que eu não sei para essa senhora aí, diante do que está acontecendo, se ela teria mais alguma indicação de tratamento específico, né? É uma realidade, um problema complexo essa questão da oncologia, né? É uma coisa complexa. Por exemplo, eu tenho dito isso um pouco né? Mas no nosso mundo de hoje, você ter uma possibilidade de ter uma neoplasia e não ter passado por um oncologista, tá? Ou ter uma insuficiência cardíaca grave e não ter passado por um cardiologista. Não, mas o clínico seguro, o geriatra segura, sem ter um parecer. É uma coisa que não é muito fácil, né? E até nós também clínicos, também ficamos um pouco, você está um parecer de um onco, não que ele precisa desenhar o plano, mas ele diz, olha, é isso, corroboro com você, beleza, vamos em frente. Eu construo o plano, ele só deu, né? Mesma coisa o paciente cardiopata, o DPOC, assim por diante. Então, a moça, né, tá, mas nessa situação aí talvez seja um pouco diferente, porque talvez a paciente já não consiga, não se preocupe, né, desculpa, não se
se considere tanto a importância desse diagnóstico da neoplasia, a princípio, né? A gente não está vendo o paciente, tá? Então, não tem a resposta, mas conversar com a família, mas lembrar a nossa colega de Curitiba, lembrar de uma comunicação que envolve a questão do sofrimento do paciente, o que você vai ganhar, tá? Em termos de repente, fazer alguma investigação diagnóstica. Mas a família pode estar questionando, mas eu quero um oncologista aqui nesse hospital. Então, tem essas dificuldades, né? Tem as dificuldades. Vocês já responderam a respeito, né, bem dessa questão, né, a parte biológica e a parte, né, biográfica da pessoa. Eu vejo assim, é uma situação difícil realmente, mas como ela tem a capacidade cognitiva, né, preservada, acho que é uma boa conversa aí com ela, com a família, né? Isso ajudaria, então, a nortear o caminho a ser tomado, né? Realmente, não importa tanto aí o diagnóstico, se é ou não, pela imagem parece que é mesmo um tumor, né? Que isso já está comprometendo, porque já tem um derrame pleural, né? Então, já é não é um tumor que foi descoberto agora, né? É uma coisa que já vem há algum tempo, né? E então acho que é difícil, mas o caminho acho que seria esse mesmo, né? De ver com a paciente, já que ela tem condições de conversar, de esclarecer, né? O que foi a vida para ela, o que ela deseja para ela nesse momento, e daí, com a família e a equipe, procurar, então, traçar o melhor plano terapêutico aí e esse cuidado de final, né, de vida também. Vamos lá. Como fazer quando a equipe médica tem uma postura e a família outra? A equipe quer e colocou a sonda e a família gostaria que o idoso tivesse o mínimo de prazer nos últimos dias. Idoso consciente. Troca de equipe. Desculpa, gente, eu não resisti. Mas como é difícil a gente mudar as nossas mentalidades, né? As nossas formações. Eu sempre falo de conhecimento, a gente tem que sempre estar melhorando, né? Infelizmente, às vezes a gente entra no automático, tá? Quantas vezes o paciente bate no pronto-socorro, ele não está comendo, doutora. Faça sonda, não pensa duas vezes na avaliação, na biografia, no desejo do paciente, em que fase esse paciente está, tá? E também mudar a equipe, tá? Equipe médica, tá? Eu acho que é direito do idoso, tá? O paciente, ela colocou, idoso consciente. Se ele é consciente, ele não quer, o corpo é dele, tá? Pode parecer meio radical, né? Mas o corpo é dele, tá? Eu acho que a gente tem que seguir a vontade do idoso. Se a equipe médica não aceita, porque a equipe médica também pode não aceitar cuidar dessa forma. Infelizmente, como eu falei, a gente tem que procurar, né, alguém mais alinhado ao que você espera de cuidado para o seu paciente, para o seu familiar. Comunicação para determinar o plano avançado de cuidado. Tá. Boa noite, parabéns pela aula. Realmente, meu nome é Beatriz, eu sou clínica, vou tentar, meu nome é Beatriz, eu sou clínica e atendo no SUS, né, bastante idosos, também instituições de longa permanência, e realmente o tema da morte, né, é um tema difícil da gente colocar, né, quando a gente vê que o paciente ele já está caminhando para um estado avançado. E a questão da alimentação é uma coisa que às vezes a gente se esbarra, né?
como, doutora, nem um sorinho não vai passar a sonda, e às vezes a própria equipe gera uma frustração, né? Então, assim, como trabalhar esse tema da morte, desse caminho, né? Essa é a maior dificuldade, porque às vezes ainda avaliando, não, vamos dar o conforto naquilo que for necessário, ainda assim a gente fica com um aspecto, sabe, parece que você não fez nada, que você abandonou, né? E a gente ainda que teve uma formação anterior, né, onde a gente não ouvia falar em cuidados paliativos, então esse tema, né, da morte, do morrer, é uma coisa muito importante, que eu acho que a gente gostaria que a senhora passasse um pouco essa experiência. Muito obrigada. Bom, acho que... tá. A questão da morte, né? O tabu de conversar sobre a morte, tá? Eu acho que o tabu está na nossa cabeça. Como todo preconceito está na nossa cabeça, tá? Idoso, se ele é consciente, ele é orientado, ele percebe, tá? Ele percebe. Sabe aquela espiral descendente? Passar, doutora, eu não estou melhorando, foi mudado. Sabe? E eles mesmos trazem a questão, e agora? Eu não estou melhorando. Eles sabem, eles percebem que eles estão próximos da morte. Tá? E muitos, se você permite eles falarem, eles, inclusive, dão detalhes. Onde quer, quem quer que fique do lado, ou não quer que fique no hospital porque a filha passou por alguma coisa, sabe? Então, é a beleza, tá? De passar por um momento doloroso. Não é que não vai ser doloroso, vai ser doloroso, mas você consegue respeitar, né, um ser humano que está numa fase final, tá? E respeitar a biografia dele. Tá? Então, eu acho que o tabu é na nossa cabeça. Eu estava comentando com o doutor Antoniazzi essa semana, a gente está preocupado com uma criança, né, filha de uma paciente, e a própria criança falou com quem ela quer ficar. Nós temos tabu de não querer tocar no assunto, mas a família, tá, percebe. Tá? A família de um idoso, de um doente, percebe, tá, que está chegando. Tá? O que a gente pode oferecer como profissionais? Como você quer passar os seus dias? Tá? Pode ser muitos dias, poucos dias. Tá? Quer viajar? Tá? Tem um idosinho que eu fui hoje, que ele pediu para ver a porta da sala. Era só mexer a cama e posicionar para ele olhar a rua. É um detalhe, mas é o que ele fez nos últimos anos. Ver a rua através da porta da sala. Pode parecer besteira, mas isso é respeitar, tá, os desejos e a biografia de um idoso. Tá? Então, acho que é um pouco de tabu. Não é bem uma pergunta, doutora Fernanda, eu queria parabenizar pela aula, né? E queria expressar aqui, eu não sei se tem mais nutricionista na sala, mas que legal. Mas eu sou nutricionista, né? E quando você tocou no assunto onde há momento de indicação de suplementos, né? O quanto que isso é importante da avaliação do profissional, porque parece uma coisa tão banal, mas não é. É uma coisa assim que parece automático, de mesmo, não estou nem falando de pessoas leigas, né? Às vezes colegas mesmo dentro de uma área hospitalar, dentro de uma instituição, acabam indicando porque alguém tomou e foi bom. E isso requer assim muito cuidado, tem essa ciência por trás mesmo, tem inclusive a questão daquela pessoa, né, o quanto que ela precisa no momento, é como dose, né, de medicamento. Então, eu parabenizo, porque isso são poucos os profissionais que têm isso em mente, tá? E sobre a alimentação do conforto, eu também queria deixar um parênteses, assim, nessa situação dos pacientes hospitalizados, né?
porque, assim, existe vários hospitais com equipe de cuidados paliativos, mas nesse momento, por exemplo, de conforto, às vezes não está ajustado os processos, né, junto àquela situação. E às vezes a gente se espanta, porque são vários desejos, digamos assim, dentro de uma área hospitalar, né? Eu já tive o prazer, né, de estar trabalhando dentro de uma área hospitalar. Hoje eu atuo numa ONG, no Grupo Rosa e Amor, e lá a gente tem cuidados paliativos, né? E dentro da área hospitalar a gente é uma ginástica, às vezes, para atender um pedido simples de um paciente, tá? Digamos assim, uma espirra do Habib's. Então, eu só queria deixar isso para a gente se ajustar mais a esses protocolos, a essas situações dentro do ambiente hospitalar, que é o momento que, às vezes, estando em casa, os familiares conseguem, né, correr atrás, mas dentro da área hospitalar fica muito debaixo aí desse guarda-chuva e uma ginástica para a Nutri atender esses pedidos, tá? Mas que é possível atender, sempre pensando desse lado. Obrigada. Eu acho que duas considerações. Eu acho que nossos protocolos hospitalares a gente pode estar melhorando, né? Tanto na alimentação de conforto, quanto visita de pet, por exemplo, né? Como é difícil a gente levar, né, um pet em um paciente que optou ou ele não vai ter condição de retornar para casa, está em fase final, tá? E às vezes o pet é mais importante do que as pessoas, né? Porque às vezes o idoso mora sozinho com o bichinho, sabe? Então, eu acho que essa questão das regras, né, dos protocolos hospitalares, tanto para alimentação de conforto, como visita de pet, até receber mais visitas, né, da família, né? O paciente vai falecer no hospital, permite, né, o acesso de todos os familiares para ficar junto, não fica revezando, ou limita, não, hoje eu só posso uma visita, né? Eu não sei se ele vai estar vivo amanhã para receber o outro filho, sabe? Então, tem algumas coisas que são absurdas, tá? E a gente precisa muito o quê? Assistente social, tá? Nem todas as equipes têm assistente social, tá? Outro ponto, a questão dos suplementos, tá? Eu acho que todo mundo já prescreveu um suplemento para o paciente, tá? Eu acho que você só percebe que o profissional faz diferença na hora que você trabalha com o profissional diretamente, tá? Eu já prescrevi várias vezes, tá? Não estou falando que nunca prescrevi. Só que é igual otimizar recurso e conhecimento, tá? Então, se você tem acesso, tá? Por que não? Tá bom? Eu acho que é uma boa prática. Se você tem um profissional ali, tá? Para estar orientando, tá bom? Qual a melhor estratégia para cuidar do paciente, sendo idoso ou não, quando a família não aceita que o diagnóstico seja declarado, seja falado para o paciente? Eu acho que começa sabendo se ele é consciente, né? Ele é consciente ou não, tá? Consciente no sentido de cognição, né? Ele vai compreender, né? Se o paciente, tá? É consciente, orientado, tá? Eu acho que a gente, é claro, a gente não pode, lembra que a gente cuida do paciente e da família, o binômio, tá? Se você não tem como bater de frente com uma família, tá? Mas você tem que trazer para essa família a importância, tá, de respeitar os desejos, ouvir os desejos desse paciente. E não tem como ouvir os desejos reais se eu conto uma mentira. E outra coisa, como que eu vou construir um vínculo se eu começo uma relação médico-paciente com mentira? Tá? Para que eu falar a verdade, você acha que esse paciente vai confiar em mim? Tá? Então, tem que sempre trabalhar. O que eu sempre sugiro?
falo assim, olha, o paciente é consciente e orientado. Se ele me trouxer uma pergunta específica, eu vou precisar falar. Eu sou médica do seu pai, do seu familiar, tá? Mas eu vou falar da forma mais delicada e compassiva possível, tá? Se ele não trouxer esse desejo, eu sempre dou uma abertura. No final de uma consulta, o senhor deseja saber mais alguma coisa, quer me perguntar, né? Eu sempre dou abertura para o paciente fazer pergunta. Tem paciente que não deseja, fala assim, não, tal filho é que responde por mim. Ok. Às vezes, o paciente, será que o paciente também quer saber? Tá? Então, eu acho que abrir essa pergunta para o paciente, o senhor deseja saber mais alguma coisa do seu tratamento, da sua doença? Ah, não, é meu filho que responde tudo por mim. Talvez ele não deseje, tá? Tomar as rédeas dessas decisões. Tá? Então, não tem como impor. Eu acho que em cuidados paliativos, acho que nada é imposto. Tá? No dia a dia, a senhora vê diretrizes antecipadas de vontade sendo usadas por idosos? Muito poucos, tá? Acho que, não sei, Zé Carlos, são poucos, tá? Geralmente, o que eu vejo? Como está muito comum os filhos morarem no exterior, então, um ou outro, nesse contexto, né, um filho morando no exterior, às vezes a gente vê trazer uma diretiva antecipada de vontade. No consultório, eu sempre sugiro, tá? Sempre quando eu percebo uma abertura do idoso, tá? Eu sempre recomendo construir uma diretiva antecipada. Eu falo que é uma construção, tá? E eu sempre me coloco à disposição para tirar dúvidas, tá? E auxiliá-lo, às vezes, nessa construção das diretivas, tá? Mas eu sempre gosto de jogar um pouquinho a dúvida. Mas se acontecer alguma coisa, né? Como que o senhor quer que eu cuide, né? Então, eu falo que tem paciente que nunca mais voltou, viu? Mas a maioria volta, tá? E eu tenho histórias lindas de idosos nonagenários que construíram diretivas, tá? Que eu acho que é uma expressão de respeito, tá? Opa, obrigada, gente, pela presença aí de todo mundo. Bem, acho que deu para esclarecer bastante, né? Variar bastante a nossa cabeça também, né? Nessas situações que vai ser comum. Se alguém ainda não passou, vai passar, né? E é assim, sabe? Cada caso é um caso, né? Cada família é uma família. A pessoa morre uma vez só na vida, certo? É a única vez que vai perder o pai, a mãe, a esposa, o filho, tá? Então, cada pessoa reage de sua forma. E é importante a gente aprender a respeitar, né, essa individualidade das pessoas, né? Então, não existe uma fórmula, não, vamos fazer desse jeito, assim que vai dar tudo certo. Não, não existe receita de bolo, fórmula matemática, não existe nada. É com a convivência realmente, com o seu contato, a sua empatia, né, com aquela família, com aquele paciente, né? Com o seu desejo, né, de fazer o melhor por aquela pessoa, por aquela família, porque quando a gente fala em cuidados paliativos, nós estamos falando no contexto familiar, não é vendo doente a doença, nós estamos vendo o contexto todo, né? Então, acho que isso é um aprendizado, cada paciente é um aprendizado novo para a gente. Então, é bom sempre, depois de cada caso, a gente
fazer uma reunião com a equipe, sabe? Ver o que nós fizemos de bom, o que nós poderíamos ter feito melhor, né? O que nós falhamos, né? Porque vamos falhar muitas vezes, né? Mas a nossa falha foi com o objetivo de fazer o melhor, né? E a gente vai aprendendo sempre com isso, tá? Então, agradeço a presença de todos aqui, a presença também nós chegamos a quase 45 pessoas aqui no chat também, né? Então, somando aqui, deu quase umas 60 pessoas ou mais até, né, participando, tá? E vamos retomar, então, daqui 2 meses, né? Então, final de junho, começo de julho, né? Vamos fazer um outro encontro, tá? E convido, então, a todos, né, para a gente ter aí o nosso POF agora, né, para a gente poder bater um papo também, conhecer, né, mais as pessoas, rever, né, as pessoas que já participavam, né, para a gente poder fazer uma nossa confraternização agora também. Tá? Obrigado, boa noite a todos.